Som, Pode gravar. Hoje nós estamos aniversariando aqui no município de Marituba. Hoje é o aniversário da cidade, 27 anos. E eu também quero falar hoje da nossa história, neste município e no Pará. Eu estou falando nada menos, nada mais da história política organizada do movimento LGBT do Pará. E eu estou em Marituba. Marituba é um município de 130 mil habitantes. Eu sou conselheiro de saúde, eu sou o Rei Carlos. E gostaria de começar dizendo que o que seria das novas gerações se não fosse as que vieram primeiro. Eu sou militante, eu sou um homem transgênero, eu sou casado. Moro em Marituba há pelo menos uns 17 a 18 anos, acredito. E sou casada com uma moça que mora aqui também. Mas passando mais para dizer em relação à nossa luta, que a nossa vida inteira nós passamos lutando. E aqui nessa praça, na Praça de Marituba, aqui atrás de mim, vocês estão vendo aí atrás, é a Praça da Matriz. É aqui neste local que a gente faz um mix LGBT de Marituba. O mix LGBT de Marituba que a gente faz. Antes da pandemia nós paramos na edição 14. E nós vamos retomar esta luta apenas só quando a pandemia estiver controlada. Pelo menos 50% do povo brasileiro estiverem vacinados. E quando os órgãos de controle do Estado e do Estado autorizarem que a gente possa tranquilamente, com segurança, retomar o mix da diversidade. Bom, agora eu quero falar mais sobre a Festa da Chiquita, que eu acho que está na edição 44 este ano, que vai ter uma edição eletrônica. E o senhor Eloy Iglesias, na pessoa do seu assessor direto e militante Beto Paz, representando o movimento LGBT e é da coordenação do movimento LGBT, me solicitou que eu fizesse um vídeo, como ele falou, entre aspas, fecha aspas, eu sou uma das memórias vivas deste movimento aqui no Pará, e nós temos algumas histórias para contar para vocês, de registro, de acúmulo, de ganhos e desafios que nós conseguimos angariar durante de pelo menos 25 anos de luta, 44 anos de Festa da Chiquita e 25 anos de movimento LGBT organizado no Pará. Começo dizendo que Belém, a capital, está na 19ª edição da Parada do Orgulho LGBTI de Belém. Marituba está no 14º mix, no 14º mix, desculpem a redundância, 14º, o 14, edição 14 mix. No Pará existem vários municípios organizados que têm entidades constituídas e representativas deste segmento. Belém, Ananindeua, Marituba, Castanhal. Nós estamos fazendo uma gravação na rua e é claro que vai ter ruídos. E é exatamente este é o propósito que a gente faça este vídeo em meio à sociedade, em meio público. Porque é onde nós onde melhor nos apresentamos. Nós fizemos já 3 grandes conferências estaduais, participamos de 3 grandes conferências nacionais, todos nós participamos, inclusive eu participei de todas. 2008, a primeira, no governo de Ana Júlia Carepa, no estado. 2008, em 2011 e em 2015. Nós participamos das grandes conferências de direitos humanos que tratavam e que tratam exatamente da consolidação e do aferimento das políticas públicas de direitos humanos e garantias de cidadania para pessoas LGBT neste país. Nós, aqui no Pará, somos um dos estados que mais contribuímos
na construção de políticas públicas para pessoas LGBTs do país. Desde 2004, quando nós lançamos a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, o Pará Sem Homofobia, que a base legal era o Brasil Sem Homofobia, lançado pelo governo Lula em 2004 no Brasil. E hoje nós estamos ouvindo aqui atrás um Viva Marituba, porque hoje é o aniversário da cidade. A cidade de Marituba, município de Marituba, no estado do Pará, que fica na região metropolitana de Belém, é um dos municípios importantes da metropolitana e hoje completa 27 anos de emancipação. Eu sou conselheiro de saúde, militante LGBT, tenho 60 anos e tenho 43 anos de militância. Atravessei a ditadura militar e sempre estive na luta por liberdades e democracia, com outros companheiros que já se foram e outros muitos que ainda estão por aí na luta e ainda estamos irmanados em devolver a democracia para o Brasil. Eu estou falando isso porque nós estamos hoje vivendo uma conjuntura horrível de ameaças de garantias de direitos. Não tem um só direito no estado do Pará e nacional que nós tenhamos conquistados, que o nosso movimento não tenha dado uma contribuição, que eu, o Pai Carlos, não tenha dado também uma contribuição. Nós demos contribuições importantes nas grandes 3 conferências, como eu já citei, estaduais e nacionais. O estado do Pará participou, nós participamos de forma organizada, com delegações próprias, com delegados. Nós apresentamos questões, diretrizes, ações e metas naquela conferência. Nós apresentamos também moções de repúdios também nas conferências e nós contribuímos também em boa parte com o governo do estado em 2007 na reestruturação da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos no âmbito do governo do estado, certo? E aí eu estou muito suado e eu precisava que alguém me ajudasse aqui, não tem como. Então, resumo, continuando a história. Em 2007, o governo da Ana Júlia Carepa, que foi eleito em 2006, com o nosso pedido de construção de políticas públicas, nós conseguimos pautar uma coordenadoria de direitos humanos, uma coordenadoria de direitos humanos e políticas LGBTs no âmbito do governo do estado. Tem um lenço aí? Gravar ao vivo é assim mesmo, sem contra-regra, sem make-off, sem assessorias. É isso mesmo, isso é militância. Eu sou um cara militante, eu sou um cara teimoso. E o Beto Paz me pediu para gravar esse vídeo e eu estava com dificuldade de gravar o vídeo exatamente por conta da técnica. Mas ele me convidou que eu fosse a um estúdio em Belém para que eu fizesse. Mas eu não me sinto à vontade em estúdio porque eu não consigo organizar meu pensamento em estúdio. Eu sou um cara metódico, mas eu falo melhor quando eu estou assim em público. Aqui onde a gente faz o mix em Marituba. Filma um pouco a praça. Aqui onde a gente faz o mix em Marituba. É neste lugar que eu falo. Aqui atrás fica a igreja. E sempre cria problema com a gente, mas a gente sempre está discutindo e dialogando com eles, com a Igreja Católica, no sentido da gente conseguir dialogar de forma democrática e fazer nosso evento aqui. Aqui está a estátua do Menino Deus, que o povo daqui é católico, todo mundo tem religião, é um direito de cada um, é um direito consagrado na Carta Magna Constitucional. E aí a gente vai. Continuando a história, nós participamos das conferências, nós temos um movimento organizado em muitos municípios, como eu já citei, Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara, Ipixuna, Castanhal, Abaetetuba, Igarapé-Miri, Marabá, Tailândia, Paraupebas, Tucuruí. Esses municípios são das mais variadas regiões longínquas do Pará, onde nós temos presença. Nós temos também alguns instrumentos importantes de afirmação de políticas públicas e garantia de direitos. Nós temos um comitê técnico que trata do combate às LGBTfobia no campo da segurança pública. Nós temos, que é o Comitê de Combate à LGBTfobia no âmbito da SEGUP, da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Nós temos a nossa Coordenadoria Municipal de Belém, a CDS,
instituída no governo do Zenaldo Coutinho, que foi exatamente uma demanda do movimento LGBT local lá de Belém, das entidades lá, na pessoa das entidades organizadas de lá. Nós fazemos parada LGBTI do Estado em Belém, a Parada do Orgulho de Belém, LGBTI de Belém. Nós fazemos há 19 anos. Eu coordenei a primeira parada, fiz parte da coordenação da primeira parada e da segunda. Foi uma polêmica, porque na época a gente tinha outros entendimentos democráticos do mesmo processo. Mas agora a gente tem nós demos um outro avanço, um passo adiante. Nós estamos mais avançados, nós estamos construindo unidade política entre nós. Nós temos avançado muito no sentido de organizar a nossa luta de forma séria, de forma unitária, de tal sorte que a gente não se disperse muito em divagações, que a gente não se distraia muito em outras questões. E nós hoje estamos envolvidos em lutar por democracia. Porque nós descobrimos que a partir de 2016, com a queda da Dilma Rousseff, a derrocada do governo Dilma, a derrubada daquele governo, e depois com a eleição de 2018, nós nos encontramos em papos de aranhas. Por quê? Muitas pessoas seguiram aquele projeto de eleger um governo fascista, um governo neofascista, um governo que não nos representa, um governo opressor, um governo autoritário, um governo antidemocrático. Eu sou um cara político, então eu preciso falar disso também. E aí, voltando aos nossos ganhos, nós temos uma lei estadual, nós temos 5 leis municipais no âmbito do município de Belém, nós temos 2 leis no âmbito do município de Marituba, nós temos uma lei municipal no município de Caxanhal, nós temos uma lei municipal no município de Paraupebas e nós temos uma lei municipal que é de nome social no município de Ananindeua. Então isso não é pouca coisa, isso é muita construção, é muita luta e nós sempre estivemos na luta. Nós somos pessoas que lutamos sempre por melhores condições de vida, por democracia, por liberdade. E é por isso que nós estamos aqui na luta. A festa da Chiquita, nos seus 44 anos agora, que o Eloy vai fazer com os colegas e parceiros e companheiros e companheiras, nós estamos na luta exatamente por visibilidade, por garantia de direitos e por democracia. Porque nós descobrimos o seguinte: quando nós olhamos para trás, depois da eleição de 2018, nós vemos o seguinte: uma coisa foi antes da eleição de 2018 e outra coisa é agora, no advento desse governo eleito em 2018, que não teve o nosso voto. Tudo bem, Rai Carlos, mas me diz uma coisa. Eu sou o Rai Carlos que falo para vocês, tenho 60 anos e eu sou conselheiro de saúde, tenho formação filosófica e sou casado. Todo mundo já sabe disso, mas não custa nada repetir. E nós temos dito o seguinte, que sem democracia não tem como a gente coexistir. Não tem como a nossa existência continuar existindo. É redundante, mas é isso mesmo. Sem democracia não tem como a gente respirar, não tem como a gente trabalhar, não tem como nós sermos felizes. E aí é o seguinte, nós verificamos o seguinte, que nós temos que continuar organizados, finalizando este vídeo, nós temos que continuar organizados, nós temos que continuar construindo unidade política entre nós, mesmo que a gente divirja, a divergência da democracia, ela não é ruim. Ela não é ruim. Ruim é o pensamento igual. Ruim é todo mundo achar a mesma coisa sobre as mesmas coisas. Isso que é ruim. E aí é o seguinte, a nossa luta é a nossa existência, é a nossa resistência. Eu lembro, por exemplo, de aqui no final desse vídeo, citar alguns nomes e algumas entidades. Nós tivemos ajuda da Central Única dos Trabalhadores, nós tivemos ajuda do Partido dos Trabalhadores, nós tivemos ajuda de outros partidos, do PSDB, nós tivemos ajuda do PSOL, nós tivemos ajuda do Partido Comunista do Brasil, nós tivemos ajuda de setores da Igreja Progressista. É isso é luta democrática. Não vai existir nada neste país, nem no mundo, que não seja com a ajuda mútua de muitos setores da sociedade, organizados, institucionais, setores do governo. Aqui em Marituba, por exemplo, nós temos o apoio do governo. Nós sempre tivemos para fazer o mix da diversidade feito pela Gaute Amazon, que é a nossa entidade. A Gaute Amazon existe desde 2006. Nós fazemos o mix há 14 anos. Paramos na edição 14, um pouco antes da pandemia, um ano antes. E aí é o seguinte, sempre tivemos o apoio, inclusive o apoio dos vereadores. Conseguimos emplacar 2 leis no município de Marituba,
que uma é a data do orgulho LGBTI e a outra é uma lei que disciplina condutas LGBT-fóbicas no âmbito do município, com medidas administrativas e pecuniárias para as pessoas que violarem a lei. Então, já indo para a conclusão, Eloy Iglesias é um cara iluminado, é um cara que sempre pensou à frente, sempre esteve presente nessa resistência que é a festa da Chiquita. Eu estou agora aqui com uma roupa... Eu estou vestindo aqui um modelito de um dos modelos da festa da Chiquita, que a gente colabora com esta festa de forma presencial e comprando os seus produtos, que é a sua camisa, que é uma forma da gente ajudar de forma financeira para o evento. O Eloy, ele é um cara que é mais velho do que eu. Eu considero que no Pará tem 3 grandes pessoas antigas deste movimento. Uma sou eu tenho 60 anos. A outra é o Eloy. A outra é a Magna Strass, que é uma travesti, que inclusive mora aqui em Marituba. E aí eu vou novamente dizer o seguinte: o que será das próximas gerações sem as gerações que vieram primeiro? O que será da gente? Não apague a nossa história. A nossa história é uma história de existência, de resistência, de luta por democracia e por liberdade. Nós sempre estivemos na luta. Nós sempre estivemos nessa grande caminhada. Em Belém, das leis que eu já citei, que são 5 leis, tem uma lei muito importante, que foi a de 98, apresentada por um vereador chamado André Caveira. Nós não podemos esquecer desse cidadão, que quando ele fora vereador, ele também teve a grande iniciativa de fazer o primeiro movimento de rua LGBT da cidade de Belém. Nós não podemos esquecer isso, nós não podemos apagar a história das pessoas. Nós não podemos também apagar a história da festa da Chiquita na pessoa personificada do Eloy Iglesias. Nós não podemos apagar a história do movimento LGBT de Belém, das pessoas do Beto Paz, da senhora Bárbara Pastana, do seu Eduardo Benigno. Nós não podemos apagar a história de muitas outras lideranças, de Jairo Santos, de Renata Taylor, de Luana Matos. Nós não podemos apagar a história dessas pessoas. Nós precisamos estar sempre lembrando dessas pessoas. Porque são pessoas que sempre lutaram, estiveram na luta, deram a cara à tapa, mostraram a cara ao sol, foram à luta por resistência, por vida, por sobrevivência. Sempre estamos lutando por emprego e renda, por democracia. E aí, nesse decorrer desse processo, nós fizemos a primeira união estável em 2010, foi o Estado do Pará que fez, através da Defensoria Pública, que está logo ali. Filma lá, por favor. Defensoria Pública. E em 2012 fizemos o primeiro casamento coletivo pela Defensoria Pública, logo após o julgado do STF, que o Conselho Nacional de Justiça ainda não tinha nem regulamentado o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo ou pessoas LGBTIs, que é isso que eu coloco, eu alterei a nomenclatura. É fato que o julgado fala de pessoas do mesmo sexo, mas nós não somos do mesmo sexo. Nós somos de sexos opostos, ou às vezes de sexo mesmo igual, o ISO. Então, veja bem, a Defensoria fez em 2010 a união estável, homologou na Justiça para quem fez a união estável, inclusive eu fui um deles, que requeria o meu direito, porque eu via meus direitos ameaçados de sucessão. No caso da minha morte, da minha falta, eu não ia poder deixar garantido em nada para minha esposa ou para a pessoa que eu amava muito, que eu amo até hoje, que é a minha mulher, que é a Rose, e que eu amo muito a Rose. Então, eu preocupado com esta questão, é isso aí, preocupado com essa questão, eu recorri ao meu direito à Defensoria Pública e junto com o movimento LGBT, mais uma vez, com o movimento LGBT, nós conseguimos emplacar a união estável e ser homologada pela Justiça. Em 2012, a gente consegue fazer exatamente o casamento civil. Já tinha saído o julgado do STF, mas o Conselho Nacional de Justiça não tinha homologado aquele direito. E aí, um pedido do movimento LGBT, também na minha pessoa, que na época eu era o coordenador do Centro de Combate à Homofobia, que eu também participei já, é uma luta do movimento também, essa também foi um ganho do movimento, a gente conseguiu fazer o primeiro casamento civil coletivo, baseado no julgado do STF, antes dele sê-lo regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu já me encaminho para o final dizendo o seguinte, que luta é para lutar.
e nós vamos continuar na luta. O movimento LGBT do Pará, ele tem um acúmulo imenso de lutas efetivas em prol da nossa cidadania, dos nossos direitos garantidos e pela luta da manutenção dos mesmos. Nós não vamos arredar pé, nós não vamos aceitar retrocessos, nós não vamos deixar de lutar. É isso que eu tenho para dizer e eu acho que eu dei o recado. Eloy, um abraço. A Festa Chiquita, eu faço parte dela desde 1983, quando eu tinha 22 anos. Eu tenho 60. Um abraço, Eloy. Beto, estamos na luta, todos os movimentos, todas as lutas. Avançar é necessário, mas estar unidos mais ainda. Muito obrigado, eu sou o Ray Carlos.